Pois não, doutora. Anete, de São Paulo. A minha pergunta é sobre osteoporose, se existe indicação de tratamento no caso de osteopenia. A gente vê muito paciente com osteopenia em uso de bisfosfonato. Tratamento farmacológico com esses fármacos de última geração, nem tanto, mas correção de cálcio, né, de aporte de cálcio, né, e vitamina D, além da atividade física, exposição solar. Então, vamos lá. Então, adequar o aporte de cálcio e vitamina D, né, suplementar se necessário, correção dos hábitos, se tiver sedentarismo de atividade física, como a tia havia mencionado, exposição solar, e aqueles outros fatores de risco, tabagismo, etilismo e café, que também devem ser vistos. Se está tomando alguma medicação que interfere com o metabolismo ósseo, também é importante você prevenir, né? Mas, a não ser, por exemplo, na mulher, eventualmente na pós-menopausa, na perimenopausa, algumas vezes, se tem uma fratura, aí você já começa com os fármacos mais fortes mesmo, né? Mas nessa fase ainda algumas mulheres usam reposição hormonal, não necessariamente para isso, mas para outras coisas que beneficiam, e também os SERMs, também o haloxifeno, que pode ser usado. Nós ainda temos 7 minutos. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Ali. Boa tarde. Meu nome é Leonardo, sou de Recife. Para o doutor Eduardo, sobre osteoporose. Em alguns fármacos, a gente vê que o tempo ideal para o tratamento é de 3 anos. E eu gostaria de saber, após esse período, quanto tempo deve ser de pausa e depois se faz um novo ciclo de 3 anos ou se o tempo é menor, como é que é a sequência? Obrigado pela pergunta. Então, se fala muito desse holiday, né, do feriado depois dos 3 anos, e algumas escolas, alguns serviços utilizam, outros não. Outros dobram o tempo, né? Que é no mínimo 3 anos para o intravenoso, para o ácido hialurônico, e no mínimo 5 anos para o oral. Eu não tinha frisado isso para o oral, para o alendronato, o risidronato, ou mesmo o ipandronato, né? Lembrando que o ipandronato não protege contra a fratura de fêmur, protege mais contra a fratura vertebral. Dobra o tempo, faz mais 3 anos do intravenoso ou mais 5 anos do oral. Então, algumas pessoas fazem, algumas escolas preconizam o holiday, outras não. Agora, depois de 6 anos de intravenoso ou 10 anos de oral, certamente fazer uma pausa, porque aumenta aí o risco da osteonecrose da mandíbula e da fratura atípica de fêmur, que é uma complicação muito temida. Mais alguém? Eu queria fazer uma pergunta à doutora Nafisi. Doutora, quais os cuidados especiais que essas patologias despertam quando esses pacientes serão submetidos a um tratamento cirúrgico de qualquer outra especialidade? Obrigada pela pergunta, doutor Elgnef. Essa é uma grande preocupação, sim, que a gente tem na prática diária, né? Já que são pacientes que têm uma desregulação imune, e muitos deles utilizam o que a gente chama de imunossupressores, né? Então, a gente tem, sim, uma preocupação, mas não exatamente naqueles que estão com a doença fora de atividade, né? Doença em remissão. A gente se preocupa muito mais naqueles que estão sob o uso de imunossupressores mesmo. E não é só a própria corticoterapia também, em dose suprafisiológica, e os imunossupressores biológicos no geral. Então, a gente sempre procura, depende do procedimento,
né, se é um procedimento de grande porte, de médio porte. A gente tem que individualizar, avaliar que tipo de procedimento e o que esse paciente está tomando, né? Então, muitas vezes, a gente tem que, sim, avaliar caso a caso para saber o que vai fazer, né? Se vai retirar esses... Geralmente, cirurgia de grande porte, a gente tende a suspender, sim, o imunossupressor, né? Outra preocupação de situações que vale a pena a gente comentar aqui, que com muita frequência a gente vê os pacientes, quando infectam, ainda em uso de imunossupressor. Então, a gente viu isso muito com a Covid. As pessoas ficam com muito receio de mexer de interferir nos nossos medicamentos, e muitos estavam mantendo a imunossupressão na vigência de um quadro infeccioso. Então, a gente também tende, naquele momento, né, principalmente paciente internado, a gente suspende, sim, o imunossupressor. A corticoterapia, não. A gente pode reduzir, a gente não pode retirar corticosteroide abruptamente, né? Como todos sabemos, pelo risco de supressão da suprarrenal. Vocês querem complementar alguma coisa? Acho que o lúpus também exerce uma influência muito importante. O senhor podia explicar para a plateia alguma coisa adicional sobre a influência do lúpus com tratamentos cirúrgicos? Tenho aí na sua frente. Desculpa. Não, acho que essa pergunta é muito prática, né, na prática clínica, né? Então, eu acho que é isso que a professora Ana Fis comentou. A gente leva em consideração a doença do paciente, quais são os imunossupressores e as doses desses imunossupressores que eles estão usando, e a característica da cirurgia, né? Uma cirurgia eletiva, uma cirurgia de urgência e emergência, uma cirurgia com potencial de infecção ou uma cirurgia mais limpa, né, com menos potencial de infecção. E aí a gente vai ponderar qual que é o risco que eu tenho de suspender o imunossupressor naquela meia-vida e reativar a doença também. Então, a decisão, de uma maneira geral, é individualizada. Naqueles pacientes com artrite reumatoide, espondiloartrite, né, que usam terapias biológicas e que o risco de suspensão da imunossupressão é pequena, né, não vai ter uma catástrofe de risco de vida, a gente suspende de 3 a 5 meias-vidas essas drogas antes da cirurgia, sempre que possível. No lúpus, a gente está lidando com uma doença com potencial de gravidade talvez um pouco maior, né? E aí, no lúpus, existe um risco de reativação renal, ou de reativação hematológica, ou de reativação do sistema nervoso central. Então, individualizar essa terapia, o risco de recidiva de doença, e atentar muito, eu acho, para o porte cirúrgico e, como a professora Ana Fis comentou, a profilaxia de insuficiência adrenal, né? Então, qual dose de corticoide o paciente usa, qual que é o porte da cirurgia, se é uma cirurgia de grande, médio ou pequeno porte, e a necessidade dessa suplementação de corticoide no momento. Acho que tem alguma pergunta. Ok, muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos vocês.